maio de 2025, a Argentina, um país com uma história recente marcada por cicatrizes profundas, foi abalada por uma notícia que resgatou um passado doloroso e trouxe à tona um mistério de mais de 4 décadas. Em um tranquilo bairro de Coglan, na vibrante capital Buenos Aires, durante obras de rotina para a construção de um muro em uma propriedade, fragmentos ósseos foram descobertos no jardim de uma casa. O que inicialmente parecia ser um achado arqueológico comum, ou talvez um incidente isolado, rapidamente se transformou na chave para desvendar um dos mais longos e angustiantes desaparecimentos do país, o de Diego Fernandes Lima, um adolescente que sumiu sem deixar rastros em 1984. Esta não é apenas a história de um jovem desaparecido, mas a saga de uma família que, contra todas as probabilidades, nunca desistiu de buscar a verdade. É a história de um país que, na época, lutava para se reencontrar com a democracia após anos de terror. E é, acima de tudo, a história de uma verdade que, após 41 anos de silêncio, incerteza e dor, finalmente emergiu das profundezas do tempo, revelando não apenas o paradeiro de Diego, mas também a brutalidade de seu fim e as complexas camadas de um crime que desafiou o tempo. A história de Diego Fernandes Lima começa em 26 de julho de 1984, um dia frio de inverno em Buenos Aires. Diego, um jovem de 16 anos, era um adolescente comum, cheio de sonhos, paixões e a efervescência típica da juventude. Era um estudante da Escola Nacional de Educação Técnica, ENET, onde se dedicava aos estudos, mas sua verdadeira paixão e talento se revelavam nos campos de futebol. Ele era um jogador promissor no Clube Atlético Excursionistas, um time local, e sonhava em seguir carreira no esporte, imaginando um futuro glorioso. Sua energia, seu sorriso e seu entusiasmo eram contagiantes, e ele era querido por amigos e familiares. Em casa, era o filho de Juan Benigno Fernandes, um comerciante de autopeças, e Irma Lima, uma mãe dedicada que zelava por seus filhos com amor incondicional. Seus irmãos, incluindo Javier, o viam como um ídolo, um exemplo a ser seguido, um pilar de alegria na família. Diego era descrito como um garoto bom, responsável, com um forte senso de família que não preocuparia seus pais sem motivo. Naquela tarde fatídica, por volta das 2 horas, Diego despediu-se de sua mãe, Irma. Em sua mão, uma mandarina, um detalhe tão trivial, mas que se tornaria uma lembrança vívida e dolorosa para sua família, um símbolo da última vez que o viram, um último adeus inocente. Ele disse que iria visitar um amigo e, em seguida, seguiria para a escola. Uma rotina normal para um adolescente, um plano inocente para uma tarde de quinta-feira. No entanto, Diego Fernandes Lima, carinhosamente conhecido como El Gaita por seus amigos e companheiros de equipe, nunca mais voltou para casa. A porta que ele fechou naquele dia permaneceria fechada para ele por mais de 4 décadas, selando um mistério que assombraria a família e a nação. À medida que as horas passavam e a noite caía, a preocupação da família se transformava em desespero. O jantar ficou intocado, a cama vazia, o silêncio da casa se tornou ensurdecedor. Seus pais iniciaram uma busca frenética, uma jornada exaustiva por respostas em meio à escuridão da noite. Eles percorreram o bairro, bateram de porta em porta, perguntaram a vizinhos, colegas de escola, amigos do Clube Atlético Excursionistas. Ninguém tinha informações concretas, apenas olhares de pena e ombros encolhidos, incapazes de oferecer consolo. A cada porta batida, a cada telefonema sem resposta, a esperança diminuía e a angústia crescia, transformando a casa dos Fernandes Lima em um santuário de incerteza e dor. A família, dilacerada pela ausência inexplicável, buscou a ajuda das autoridades, esperando amparo e ação imediata. A resposta que receberam da polícia foi desoladora e infelizmente comum para a época. Fiquem tranquilos, ele deve ter fugido com alguma namorada e logo voltará. A família de Diego relata que as autoridades nunca levaram o caso a sério.
Uma falha que ecoaria por décadas, prolongando a dor e a busca incessante e aprofundando a ferida da injustiça. O pai de Diego, Juan Benigno Fernandes, um homem trabalhador e dedicado, transformou sua vida em uma busca incessante. Ele mantinha uma caderneta meticulosa onde anotava cada pista, cada rumor sobre desaparecimentos, na esperança de encontrar um padrão, uma conexão que o levasse ao filho. Sua dedicação era tamanha que, tragicamente, ele morreu atropelado enquanto procurava por seu filho, um sacrifício silencioso e comovente na busca pela verdade. A mãe, Irma Mima, hoje com 87 anos, manteve a chama da esperança acesa por toda a vida. A ausência de Diego não era apenas a falta de uma pessoa, mas a interrupção de uma vida, de sonhos e a eterna pergunta: o que realmente aconteceu com ele? Para entender a inação das autoridades e a profundidade da dor da família Fernandes, é crucial entender o contexto da Argentina de 1984. O país estava em um momento de profunda transição, emergindo de um dos períodos mais sombrios de sua história. Apenas alguns meses antes, em dezembro de 1983, Raúl Alfonsín havia assumido a presidência, marcando o fim de 7 anos de uma brutal ditadura militar, 1976 a 1983, conhecida como o Processo de Reorganização Nacional, ou Guerra Suja. Durante esse período sombrio, o regime militar foi responsável pelo desaparecimento forçado de dezenas de milhares de pessoas, torturas sistemáticas e execuções extrajudiciais. A sociedade argentina estava traumatizada e a redemocratização trazia consigo a difícil e dolorosa tarefa de lidar com as cicatrizes do passado. O governo de Alfonsín iniciou investigações sobre os crimes da ditadura, criando a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, para documentar os casos de desaparecidos e tentar trazer alguma luz à escuridão. Nesse cenário de fragilidade institucional e trauma coletivo, um desaparecimento individual, como o de Diego, poderia ser facilmente minimizado ou ignorado. A polícia, ainda sob a sombra de um regime que usava o desaparecimento como tática de Estado, pode ter tido pouca vontade ou capacidade de investigar um caso que não se encaixava nos padrões de desaparecidos políticos. A falta de recursos, a burocracia e a inexperiência em lidar com crimes comuns de desaparecimento em um ambiente pós-ditatorial também contribuíram para a negligência inicial do caso de Diego, permitindo que o mistério se aprofundasse por décadas. – 41 anos se passaram. 4 décadas de silêncio, de perguntas sem respostas, de uma esperança que teimava em não morrer, alimentada pela memória e pelo amor. A vida seguiu, mas a ausência de Diego pairava sobre a família como uma sombra constante, uma presença fantasma em cada celebração, em cada momento, em cada vazio. Em maio de 2025, o destino interveio de uma forma inesperada e dramática. Trabalhadores que realizavam obras em uma casa no bairro de Coglan, em Buenos Aires, para a construção de um muro, fizeram uma descoberta macabra: ossos humanos enterrados no jardim. A polícia foi acionada, e a cena se tornou um local de investigação forense, despertando a curiosidade e a apreensão da comunidade, e reacendendo a chama da esperança para muitas famílias de desaparecidos que ainda aguardavam por respostas. Junto aos restos mortais, foram encontrados objetos pessoais que seriam cruciais para a identificação. Um relógio Casio com calculadora, um chaveiro, um corbatim, uma etiqueta de roupa e uma moeda. Esses itens, pequenos fragmentos de uma vida interrompida, seriam as pistas que ligariam o passado ao presente, testemunhas silenciosas de uma tragédia que aguardava ser revelada. As provas de DNA foram realizadas pelo Equipo Argentino de Antropologia Forense, uma instituição renomada por seu trabalho na identificação de desaparecidos, utilizando técnicas avançadas de genética forense. A confirmação veio. Os restos pertenciam a Diego Fernandes Lima. A notícia se espalhou rapidamente, gerando uma onda de comoção e alívio para a família.
mas também de profunda tristeza pela confirmação do pior cenário. A certeza de que Diego não voltaria vivo, mas que seu corpo poderia finalmente ser sepultado com dignidade. Os especialistas forenses do EAAF encontraram sinais de lesões que indicavam uma morte violenta, possivelmente causada por um objeto pérfuro-cortante e até mesmo uma tentativa de desmembramento ou manipulação do corpo para ocultação, revelando a brutalidade do crime e a intenção de apagar qualquer vestígio. A identificação dos restos de Diego trouxe um misto de emoções para a família. Uma montanha-russa de sentimentos que oscilava entre a dor da perda e um estranho alívio pela certeza. Javier Fernandes, seu irmão, descreveu à BBC Mundo uma mistura caótica de raiva, impotência, tristeza e, ao mesmo tempo, uma alegria agridoce. Alegria por finalmente ter encontrado seu irmão, por poder dar a ele um enterro digno e, quem sabe, encontrar um pouco de paz após décadas de incerteza. Cresci com uma dor no peito muito grande. Isto tem sido uma agonia, disse Javier com a voz embargada pela emoção. Pobrezinho, me o arrebataram da minha vida. Ele era tudo o que estava bem para mim. Ex-companheiros de escola de Diego, incluindo Christian Graff, que morava na casa onde os restos foram encontrados, prestaram depoimento à fiscalia. É importante notar que, em meio à investigação, surgiram relatos de um ex-colega de escola, Adrian, que acusou Diego de ter tentado abusá-lo no banheiro do colégio. Esta informação, embora chocante e ainda sob investigação, adiciona uma camada de complexidade ao caso e será parte da busca por entender todas as dinâmicas envolvidas no desaparecimento e morte de Diego. A investigação busca agora reconstruir os eventos daquele fatídico dia de 1984 e identificar os responsáveis. Mesmo com a prescrição do crime, a busca pela verdade é fundamental para a família e para a sociedade argentina, que ainda lida com os fantasmas de seu passado e a necessidade de justiça para as vítimas da violência. O caso Diego Fernandes Lima, embora isolado em suas circunstâncias, ressoa com a memória coletiva dos milhares de desaparecidos da ditadura, reforçando a importância de nunca esquecer e de lutar por um futuro onde a verdade prevaleça. Que sua história sirva como um farol para que outros casos de desaparecimento sejam investigados e que a justiça, mesmo que tardia, possa finalmente ser alcançada, trazendo um pouco de consolo para aqueles que esperaram por tanto tempo.